Gustavo, um prazer tê-lo aqui novamente, bater um papo nesta manhã também de terça-feira. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Guarujá. É um prazer estar falando com vocês. Gustavo, vamos direto aqui ao ponto, já que o pessoal está nos cobrando aqui algumas questões referentes aqui às nossas rodovias, especial as que cortam aqui o município de Orleans, que é a SC 108 e a SC 390. Primeiramente, a SC 390, né? O sentido aqui que dá acesso a Orleans Lauro Miller e vice-versa. Há uma certa reclamação aqui, Gustavo, na questão de conservação desta própria rodovia. Há muitos trechos aí com buracos nas rodovias. Está sendo vista aí, para os próximos dias, alguma manutenção nesse trecho, Gustavo? Como é que está sendo a atenção dada para essa região aí? Então, o trecho, né, que liga até Orleans a Lauro Miller teve uma repavimentação recente, né, aí de uns 2-3 anos para cá. Então, é uma rodovia que, em sua totalidade, comparada a algumas outras rodovias da região, é uma rodovia que tem até uma condição de pavimento aceitável, mas evidentemente que tem algumas trincas, tem alguns elementos que tendem a formar buracos que constantemente são monitorados. Agora, até no mês de outubro, estaremos realizando aí uma manutenção paliativa, né, emergencial, para que quando no mês de novembro em diante tenhamos aí concluídos a licitação de um novo contrato de conservação, onde será contemplado aí trechos maiores que ao nosso ver seria mais crítico, a região 390 que liga Orleans a Pedras Grandes, que tem alguns buracos ali em região de Pindotiba, isso também já está monitorado. Mas de um modo geral, esse 68 passou recentemente por um processo de recapeamento, sinalização também. Então, é algo que é monitorado constantemente e nos próximos dias, a gente sabe que com a chuva os buracos acabam se intensificando, a gente tende a fazer um tapa-buraco emergencial, algo assim nesse sentido. Então, na SC390, esse trecho, tanto Lauro Miller, Orleans e Orleans Pedras Grandes, será feito antes do final de ano uma nova vistoria aí? Uma nova vistoria com um trabalho emergencial sendo feito. E aí, caso necessário, um serviço mais aprofundado para recuperação de algumas trincas, algo mais, de fato, que tende a ser mais crítico, aí onde o pessoal vai conseguir fazer esse serviço mais aprofundado, não passando do emergencial, né? Gustavo, na SC 108, essa que liga também e corta o município de Orleans, liga aqui Orleans Criciúma, Orleans São Lugero, enfim, essa região toda aqui. Mas em específico aqui, Orleans Criciúma. Naquele trecho que diz respeito aqui à entrada do loteamento Nova Orleans, há muito tempo se fala na questão de um trevo de acesso àquela região. Está em planos da infraestrutura do Estado, não está? Como é que está essa situação, Gustavo? Então, ali já foi até objeto de algumas análises que foram feitas, nas quais, à época, fizemos algumas melhorias na questão de sinalização, pois até havia uma certa má utilização daquela baia central que dá acesso àquelas empresas ali à esquerda, né, de quem vem para Criciúma, para Orleans. O pessoal utilizava aquilo como terceira pista para ultrapassagens. Aí foi onde acabamos fazendo algumas melhorias na sinalização para de fato induzir que aquilo era uma baia central de aceleração, uma baia central de acesso e não uma terceira pista ou algo que viesse a confrontar com a entrada ali do bairro Nova Orleans. Sim. Então a questão do trevo mesmo é algo que está sendo discutido, já foi objeto de análise dos vereadores que nos solicitaram, do prefeito que nos solicitou. Já orientamos quanto ao acesso, como funciona o acesso a uma via municipal, e aí agora cabe, por se tratar de uma via municipal que dá acesso à rodovia, cabe, no caso, a Prefeitura Municipal nos apresentar um projeto solicitando viabilidade para uma possível execução, seja por parte da Prefeitura ou até mesmo através de um convênio com o Estado. Esse projeto nunca foi apresentado pelo Poder Municipal aí? Que eu tenho aqui, pelo menos aqui na nossa coordenadoria, que já foi nos apresentado, foi um trevo de acesso ali mais para cima, ao bairro São Jerônimo, mas aqui é o bairro Nova Orleans, aqui na nossa coordenadoria não, talvez na sede lá em Florianópolis já tenha sido, mas aqui ainda não. Certo, então falta esse projeto do Poder Municipal para que o Estado também tome sua providência, é isso? É que após a apresentação, o pedido de viabilidade e apresentação do projeto,
o requerente, o interessado, que seria o município, tem condições de executar. Se a execução se dará através do recurso do próprio município ou através de um convênio, aí cabe ali, no fato, finalizar. Após o projeto aprovado, é que a gente vai poder tomar essa decisão. Mas, de fato, assim, aqui na nossa coordenadoria ainda não chegou nada não, Carlos. Certo. Ô Gustavo, então, para entendermos aqui, se, por exemplo, o município fizesse um estudo técnico, ou seja, um projeto, levantasse esse projeto, colocasse à disposição de vocês, e o próprio município tivesse condições de fazer essa modificação na rodovia, poderia ser autorizado? Sim, Carlos, na verdade, esse é o procedimento adequado, quanto à lei da faixa de domínio diz respeito, quando cita o item de acesso a estabelecimentos, acesso a indústrias, acesso a empresas, acesso a vias municipais, a loteamentos. O interesse pela regularização do acesso é de quem vai se apropriar daquele acesso de fato, né? Partindo do princípio que se não houvesse um acesso ali, não haveria intercorrências, acidentes de trânsito, algo nesse sentido. Então, uma vez que há o interessado, o requerente, que se dá pela regularização. Assim funciona com as empresas também. Pedem viabilidade, apresentam um projeto e executam. Ainda que é uma rodovia estadual, mas o interesse é por quem vai acessá-la. Então, basicamente, essa é a premissa básica e é assim que vai funcionar ali com os loteamentos, com as vias e empresas também. Correto. Então, nesse caso, você já mencionou, né? Por se tratar de uma rodovia estadual, não quer dizer que o Estado tenha a responsabilidade de fazer quando há um pedido por parte do próprio município. Não necessariamente, é um pedido de um terceiro, do município, de uma empresa, assim, partindo do princípio de todas as empresas encontram-se alocadas às rodovias. Se o Estado tivesse que fazer exatamente um objeto de acesso para cada um, se tornaria inviável. Então, quando há algum projeto macro de revitalização, de rodovia, alguns estudos são analisados. Por exemplo, agora vai haver a duplicação entre Uruçanga e Criciúma. Assim, evidentemente, o acesso que se dá para uma via simples e uma via duplicada é diferenciado. Então, ali haverão algumas mudanças, nas quais uma via duplicada requer que os acessos sejam diferenciados. Então, ali o Estado vai fazer a obra, de fato, e alguns acessos já serão contemplados. Mas, especificamente, em uma via já implantada, cabe o procedimento normal da faixa de domínio. Entra no nosso site, pede viabilidade, apresenta o projeto e executa. Nesse período todo, qual é digamos assim, desde a entrada do processo, do pedido, até a conclusão, qual é o período, digamos assim, de carência ou de espera aí para uma resposta? Evidente que, assim, após o pedido da entrada no site, a nossa viabilidade é rápida, nós damos aí uma semana no prazo de viabilidade, que é de fato para dizer que há condições de ter um acesso ali. Uma vez que o município tem a viabilidade, eles têm 3 meses para apresentar um projeto. Então, o município apresentou o projeto para nós aí, sei lá, se está pronto, em uma semana, 2 semanas nos apresenta o projeto. A nossa análise de projeto leva em torno de 90 dias. Então, uma vez o projeto analisado, 90 dias, sempre há alguma consideração a ser feita, um retoque a ser mexido. Então, provavelmente volte para o município retificar, volta novamente para uma análise mais em torno de 3 meses. Assim, é algo em torno de 6 a 9 meses para a conclusão do projeto, tendo condições de aprovação, né, já de execução, propriamente dito. Vamos exageradamente aqui considerar que seja um ano, digamos assim, um máximo de prazo aí. Chutando alto, exato. Entre um vai e vem de acertos aí. Exato. Gustavo, outro quesito aqui que movimentou Orleans foi na questão aí da retirada de placas nas rodovias, na SC 390 e também na SC 108, duas rodovias. Do dinheiro, né? Isso. Não, é que de fato essa retirada de placas e engenhos publicitários, até não só nessas duas, mas também na SC 370, de Braço do Norte até Tubarão. Esse trecho faz parte do trecho da antiga 438, né? Sim. Na qual foi objeto de uma análise e verificação do Tribunal de Contas do Estado e notificou a Secretaria de Infraestrutura em 2014 para que pudesse fazer a regularização da sinalização desse trecho, para que não houvesse sinalização inadequada, sinalização conflitante com a sinalização de trânsito, e alguns outros objetos que eles julgaram necessários. Então, essa notificação gerou um relatório que a nossa coordenadoria elaborou no início de 2020, e aí, ao correr do ano de 2020, em função de pandemia, em função de outras questões, conseguimos arrastar o prazo até final de 2021 agora, então tivemos esses 2 anos, e estamos adequando gradativamente, seja em lombadas inadequadas, sejam em placas inadequadas, e até mesmo nos engenhos publicitários. Estamos cumprindo a determinação do Tribunal de Contas, aí sob pena de nova multa ou algo assim nesse sentido. Então, é nada mais do que cumprindo
essa determinação que nos foi passada. Correto. Um outro assunto aqui, essa retirada foi feita uma visita aí na região e a gente observou, inclusive aqui em Orleans, mencionada pelo vice-prefeito, né, de que uma placa de sinalização colocada pela própria administração municipal foi simplesmente arrancada e retirada do espaço. E outras questões, né, de comerciantes que estão aqui dizendo que foram visitados e que foram solicitados aí a retirada das suas placas, né? Mas, porém, essa placa está dentro do terreno, digamos, do terreno em si, ou seja, dentro do muro, hoje, murado, né? A questão da região. E aí o muro ficaria, mas a placa teria que sair. Como é que se explica essa lógica, Gustavo? A lógica é a seguinte, Carlos, o muro ele faz parte de uma construção que foi, em sua grande maioria, comprovada anterior ao ano de 2006. Se comprovado que foi anterior ao ano de 2006, aí não é objeto de nenhuma sanção. Se comprovado que foi após o ano de 2006, que é o ano da lei da faixa de domínio, esse muro pode ser removido, essa cerca pode ser removida, e assim, sem nenhum, no caso, não tem nenhum contraponto. A construção antes de 2006 permanece, a construção depois está sujeita a sair. Agora, a questão de engenhos publicitários e placas, independente de quando foi colocada, ela não foi conflitante à sinalização de trânsito, ela ou seja, ela está ainda conflitando. Esse foi o objeto de requerimento do Tribunal de Contas. Então é desse modo que nós vamos atuando. A lei da faixa de domínio é um pouco complexa nesse sentido, mas os engenhos publicitários dentro da faixa de domínio, que a faixa de domínio também é um objeto que está sendo discutido para redução, aí no trecho entre Orleans e Lauro Miller, esses 40 metros acabam comprometendo, ali, de fato, na qual algumas placas encontram-se dentro da faixa de domínio. E aí é onde está sendo objeto dessa sanção. Correto. Então, se obedece à questão de construção, 2006. Agora, na questão de placas de identificações de comércio, aí não se respeita a data, é isso? Nesse sentido? Exatamente. Placa de identificação de comércio, placa de identificação indicando localidades, a placa na qual o vice-prefeito citou, acredito que tenha sido uma placa de faixa elevada que eles acabaram colocando. Sim, justamente, a placa de faixa elevada quem acaba colocando é o próprio Estado, né? Nós que, pela resolução 738 do CONTRAN, determinamos onde as faixas elevadas devem ser alocadas e não simplesmente o município instalar no local e, de certa forma, forçar uma situação para que seja implantada. Não, nós removemos porque, de fato, não era uma placa que havia sido implantada pela CI. Então, acaba que, no momento oportuno, se a resolução 738 permitir e for necessário, a gente implanta a faixa elevada no local. Porém, não foi o caso, então acabou sendo removido. Com relação à faixa de domínio, já que você citou aqui, né, C390, tem a questão dos 40 metros, contados a partir do meio da pista, em ambos os lados, né, 40 para cada lado. Isso. Justifica a questão da diferença, por exemplo, da C68, que é de 20? Na minha opinião, não justifica, justamente por isso que já nos manifestamos favorável à redução para 20 metros também, então nós consideramos um valor adequado. Então, à época, houve um decreto determinando 40 metros, 40 para cada lado, né? Mas, de fato, na nossa visão também não é o adequado, e aí estamos lutando aí para passar para 20 metros. Já passou por diversos setores dentro da CIA, inclusive um posicionamento favorável nosso, aqui da coordenadoria. E assim vai estar tramitando. A gente espera aí até o final do ano, início do ano que vem, já está conseguindo ter isso aprovado. Mas, como não depende só de nós agora, é aguardar e lutar para que isso seja o quanto antes, para que todos saiam beneficiados, né, justamente. Não faz sentido ser tão superior assim a faixa. Na questão de alguma construção dentro dessa faixa, considera-se 20 hoje, vamos supor que reduza para 20, mas esteja dentro desses 20 ainda, é passível de demolição, é passível de... Se foi construída após 2006, comprovado, sim. Certo. Questão de indenização, antes de 2006 ou não existe isso? Como assim? Indenização da obra existente, antes de 2006. Não, de fato, antes de 2006 a obra vai permanecer ali, não vai sofrer nenhuma sanção. Mesmo aí, caso for de interesse do Estado, alguma melhoria, alguma coisa nesse sentido que tiver que desapropriar, porque a faixa de domínio ela é uma medida administrativa e não necessariamente desapropriada. Correto. Então, caso o Estado tenha que desapropriar, vai desapropriar aquele imóvel ali existente no terreno. Aí, claro, com certeza há uma desapropriação daquela área, né, digamos, se necessário. Sim, exato.
Exatamente. Em havendo uma questão de desapropriação, o imóvel também vai ser indenizado. Correto. Acho que era isso, Gustavo. Se tiver outra informação para o nosso público ouvinte aí, eu acho que nós conseguimos aqui esclarecer um pouquinho com relação à questão de placas que identificam o comércio, placas que identificam outros bens aqui no município de Orleans e na nossa região, inclusive que faz parte desse domínio, da faixa de domínio do Estado. E também esclarecemos, acho que aqui a questão da faixa de domínio que deve ser estudada por vocês e reduzida para 20 metros, contando da faixa central, né, da rodovia SC-390. Sim, acho que de um modo geral conseguimos abranger alguns assuntos mais importantes, mais relevantes da região. Esse estudo está sendo feito, de fato, em breve vai ser concluído. Então acredito que foi isso. Acho que nos colocamos à disposição aqui também, para caso necessário mais alguma informação. Um abraço, uma ótima terça-feira. Um abraço, obrigado, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes.